A paz do Senhor para todos. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, começam a narrar uma história de um certo discípulo que pediu para o Senhor assim: Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai primeiro, depois eu venho e te sigo. O Senhor disse: deixa seus mortos enterrar os seus próprios mortos, agora tu vem e me segue. Então eu dei muitas explicações, vários pregadores pregando a respeito desse texto, e algumas não me convenceram que realmente fosse verdade. Eu fiquei muitos anos sem entender a real, né, o que aconteceu realmente nessa passagem. Alguns dizem que o pai daquele rapaz estava morto e que era necessário, que já estava, né, que ele estava morto e tal. E nós entendemos que na lei judaica um filho sequer ele sai, né, de perto do seu pai enquanto não foi enterrado. Ele não sai, enquanto não for sepultado. Ele fica chorando ali perto do caixão, ele não se distancia do corpo do seu pai. Então é uma das teorias que não são verdadeiras, não tem como a gente abraçar. E entre tantas outras que a gente vê pregando, algumas pessoas pregando e ensinando erroneamente. Então é necessária a exegese para poder entender esse texto. E não somente a exegese, mas também pelos históricos também da época, né, a gente entende melhor. E um dos ensinamentos, de uma explicação que eu mais acreditei, que eu mais confio que seja verdadeira, foi essa de que naquela época, né, a gente vê que desde o tempo de Abraão, né, ela colocava as pessoas num túmulo, né? Abraão mesmo cavou um túmulo para enterrar os seus entes queridos. Todos foram enterrados ali no túmulo de Abraão, né? Todos foram enterrados, todos, né, os seus filhos, netos, todos foram enterrados no mesmo túmulo. Então na época de Jesus, lá também em Jerusalém, continuava da mesma forma, era assim também. Então quando o ente querido falecia, era colocado no túmulo. Então 1 ano e meio depois, tirava-se os ossos daquela pessoa e colocava num caixote de pedra chamado ossário. Aí ia enterrar os 7 palmos. Então eu acreditei mais nessa teoria, nesse ensinamento, né? Porque eu acreditei mais, eu achei mais real, né, que poderia ser esse texto, a explicação desse texto. Glória a Deus. Então por isso que aquele homem disse: deixa que eu vá enterrar o meu pai primeiro, né? Ele estaria no túmulo, mas ele não estaria enterrado ainda. Então eu acredito mais nessa história, nessas verdades aí, né, nesse conteúdo aí. Eu creio mais, eu acredito mais. Que Deus abençoe vocês.